Os líderes precisam ter papéis diferentes em suas atuações? Eu acho que sim, Vanusa, desde que eles tenham de fato tempo para poder exercitar esses múltiplos papéis. Agora, para ter esses múltiplos papéis, é preciso preparo, investimento? É preciso. Prepara investimento para que ele tenha lá o tal da grau da maturidade de liderança mais desenvolvido. Agora, no dia a dia, eles conseguem colocar em prática todo esse investimento, esse preparo para que sejam líderes melhores e formadores de equipes vencedoras? Eu acho que sim, o dia a dia toma conta desse líder. As entregas tomam conta. Então, talvez um patinar em falso está presente nisso daí, sabe? Uhum. Agora, essa pressão, né, que existe por conta de resultados, ter equipes enxutas, isso dificulta o espaço de atuação do líder? Nossa, dificulta, eu não tenho a menor dúvida disso. Uhum. E qual é a saída para que os líderes possam, de fato, exercerem os seus atributos de liderança? Eu acho que eu quero convidar você a gente discutir um pouco e a gente falar dessa saída juntos, pode ser? Combinado. Hoje estamos aqui com mais uma edição do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje vamos falar da importância e dos diferentes papéis que os líderes têm no seu dia a dia. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Me fala uma coisa. Afinal, o líder deve ou não deve colocar mão na massa no dia a dia? Eu acho que ele não consegue nem consegue não colocar a mão na massa. Essa tua pergunta é muito boa, porque tem um estereótipo, né, de que quando você vira líder, você lidera. Então, pressupõe que liderar é que alguém está colocando mais a mão na massa. Né? Que você tem que, sabe lá eu, delegar. Você orienta. Orienta, você delega. Você transfere responsabilidade e depois supervisiona. Lidera e supervisiona. Fica em cima para a coisa caminhar, né? Então, eu acho que o fato de você ter o pedigree, né, o status de líder, meio que implica, talvez eu tenha que colocar menos mão na massa do que quem está lá no dia a dia, na minha equipe, trabalhando, colocando a mão na massa. Né? Mas, na real, o que acontece? Na real, eu acho que líderes e liderados colocam a mão na massa juntos, o tempo todo. Né? E aí, o que faz com todo aquele preparo, aqueles papéis todos que... Até nos traga aí, quais são os papéis do líder? Existe um conceito, né? Tem um conceito que é o conceito de maturidade, grau de maturidade da liderança. Esse negócio não é novo, já tem mais de uma década isso, tomou forma, eu acho que uma espécie de didática, eu acho que foi um pouco de um didatismo de você poder assim, deixa eu fatiar aquilo que se espera de um líder, né? Então líder, ele tem que delegar, ele não pode ser centralizador, ele tem que ser coach, ele tem que dar um bom feedback, ele tem que ser um cobrador, ele tem que falar de maneira objetiva, ele tem que saber comunicar bem o que se espera, todos esses atributos, né, que faz parte da formação de um líder. É como se eu pudesse medir assim, um score. Olha, o líder que vai estudando, vai se desenvolvendo, ele chega a um grau de maturidade dessa liderança. A expressão que o norte-americano sempre usou, ela tem uma tradução de o grau de maturidade da liderança. Então, como as equipes são diversas, né, você tem lá, pensa assim, você tem lá um grupo de 6 pessoas na tua equipe, para não dizer que é 10, 50, nem 200. 6 pessoas na tua equipe. Com certeza você vai ter 6 pessoas diferentes, não é isso? E você vai ter que saber e entender as situações dessa meia dúzia de pessoas
E você vai ter que saber o que é que você escolhe no seu repertório, enquanto líder, para dar assistência para as pessoas. Exemplo, para ficar claro para todo mundo. Muita gente não sabe a diferença entre coach e mentoria. Se a gente fosse deixar uma coisa muito clara, muito simples, objetiva, não é tão simples assim, mas para a gente não se estender muito aqui, né? Todas as vezes que eu tenho uma necessidade de um conhecimento técnico, conhecimento específico, eu posso fazer um curso, eu posso ir buscar um conhecimento, eu posso me preparar, né, me instrumentalizar naquele tema, e eu posso buscar alguém de fora que conhece isso e vem aqui na minha empresa e me direciona um pouco sobre essa especificidade, né? Então a gente costuma chamar essa pessoa que faz isso de mentor. Está relacionado a um conhecimento técnico, alguma coisa específica, está relacionado a alguma deficiência de alguma competência que é aplicada ali naquele negócio para eu poder dar resultado. Então, mentoria é como se ela tivesse um sinônimo de alguém que vai me dar uma luz tecnicamente para que eu possa caminhar com o que eu tenho que fazer. Do outro lado, a gente tem a figura do coach, né? Que não se trata de uma inteligência técnica, mas se trata de uma inteligência mais na esfera do comportamento, né? Na esfera de como é que eu tenho que me comportar. Então, não basta eu ser um conhecedor técnico. Se eu tenho uma equipe, tem algumas características que eu trago comigo que às vezes podem estar adequadas para uma pessoa, mas talvez pode não estar adequada para o outro, e nem para o outro, e nem para o outro. Então, nessa meia dúzia de pessoas que eu tenho prioridades, eu tenho que falar em tons diferentes. Tem aquele liderado que exige uma proximidade maior, que eu tenho que explicar 1, 2, 3 vezes, que eu tenho que ter uma paciência, uma tolerância. Tem aquele que eu falo 2 minutos, o cara já entende e não precisa de tanta proximidade, né? Então, eu como líder, eu falo muito, eu falo pouco, eu sou mais ríspido, eu sou mais tranquilo, eu sou mais calmo, eu não sou mais calmo, eu sou direto, eu sou menos direto, eu enrolo muito, eu não sei dizer não para o liderado, eu só digo sim para quem eu quero. Tudo isso está muito mais na esfera do comportamento. Então, para a gente dividir de maneira didática, isso está lá na linha do coach, ou seja, um líder que tem a mão mais leve ou mais pesada, se quiser desenvolver isso, contrata um coach. Um líder que precisa de uma competência técnica porque está deficiente, contrata um mentor. E baseado nisso, você foi criando assim diferentes papéis, ou seja, é como se tivesse um buffet, um portfólio de alternativas e esse líder fosse comprando essas coisas para que ele possa aumentar no seu grau de maturidade. Isso se traduziu em alguns papéis. Então, um líder mais completo ou um líder mais evoluído, desenvolvido, é aquele que sabe que às vezes ele tem que ser um gestor, né? Às vezes ele tem que estar lá em cima daquele liderado, né? Às vezes ele tem que estar lá em cima daquele liderado, com foco em gestão, cobrando resultado, ensinando a como é que persegue resultado, ensinando a fazer análise de indicador, análise de comparação, etc. Ou seja, essa é como se fosse aquele chapéu do líder que é um gestor. Às vezes eu tenho lá alguns liderados na minha equipe que eles precisam de algum desenvolvimento na área do comportamento. Então, eu teria que tirar aquele coach dentro de mim para poder focar. Esse conjunto aqui de pessoas está precisando de um conhecimento técnico. Então, eu puxo aquela minha gavetinha do mentor e também tenho que ser um líder mentor. Tem pessoas que precisam de inspiração, que precisam olhar para cima, né? Nossa, e tem que ser, eu tenho que motivar, eu tenho que inspirar. Então eu puxo aquele líder inspirador e a gente vai construindo assim, diversos papéis que existem na liderança. Legal? Então, isso requer tempo para investir, energia para isso custa. Não é da noite para o dia que isso acontece. Imaginando que o líder vai, no seu desenvolvimento, saber conversar, saber comunicar, saber dar um bom feedback,
saber dizer pro funcionário, né, para o colaborador, o que ele precisa e o que ele não precisa fazer. Lembra que a gente conversou aqui na época lá sobre comunicação, alguns atributos, né? Então, só para trazer exemplos, né? Você tem uma... Líder vai dar um feedback para o liderado. Aí o cara fala assim, ó, fica esperto aí porque a luz está amarela para você, eu não gostei do que está acontecendo, não está bem. Essa pessoa entende que tem uma luz amarela, entende o alerta, mas ela não sabe nem de fato o que está acontecendo, por que ela está recebendo esse tipo de informação, né? Agora, se ele traz assim, ó, tem um sinal aqui que não está legal. Lembra naquela reunião, quando você se posicionou isso, você falou isso, não caiu bem, não foi certo, você não estava com o conteúdo na ponta da língua, você estava lá querendo, tinha uma boa intenção, estava nos ajudando a vender aquele produto, mas eu senti que falta um preparo, você vacilou, você não colocou no momento certo, estava todo mundo descontraído, você foi lá, puxou. Se você fundamenta, deixa isso claro, aquele feedback ele fica mais encorpado e a pessoa que está recebendo esse feedback, ela vai conseguir aproveitar o momento e vai ter chance de melhorar. Ou seja, para o líder fazer isso, ele tem que se desenvolver nesse papel. Ele tem que receber ajuda, ele compra ajuda para se desenvolver. Então, tudo isso, desenvolver os papéis bem, aumentar o seu grau de maturidade, né? Custa, tem tempo, tem investimento, não é da noite para o dia. Mas e quais são as condições? Então, o que eu acho que acontece? Estando claro que o líder tem diversos papéis, eu acho que o que vem acontecendo, Vanusa, é o seguinte, isso gera, como é que eu posso chamar isso, hein? Isso gera um caminho de oportunidades para um monte de gente ajudar nessa formação. Então, você encontra diversos consultores, especialistas em ajudar a desenvolver programas de liderança. Cria um mercado, né? Eu acho que cria um mercado, cria uma espécie de uma indústria em relação. Então tem que ter soft skill, tem que ter hard skill, tem que fazer isso. Workshop de treinamento, workshop de feedback, workshop de, sei lá, workshop de coach, como é que você vira um mentor, como é que você faz formação para isso, como é que você faz o seu próprio autodesenvolvimento. Então tem um universo de prateleiras gigantes que acho que ela fomenta e são recursos até muito interessantes para a formação do líder. Aí você me pergunta assim, o líder que passa por toda essa formação, que vive tudo isso, que consome, ele consegue aplicar, ele consegue tirar proveito, né, de todo esse investimento? Se a gente pegar o nosso universo de empresas sempre, empresas familiares, né? Acho que isso se aplica para qualquer empresa, mas vamos pegar esse nosso universo. Você ser competitivo no mercado hoje requer muito você olhar para custo e para despesas. Então, você já tem que alavancar o mercado, você tem que achar a estratégia de como é que você faz para aumentar a receita, para vender o seu produto, seja qual ele for, mas tem que fazer uma boa gestão disso, porque custos, despesas, etc., eles têm que estar muito bem controlados para você poder estar lá no final do tempo a tua rentabilidade. E naturalmente, as equipes foram ficando cada vez mais enxutas, né? E aí o que a gente percebe na prática é que o líder, que deveria colocar sempre em prática todos esses atributos na formação que ele vem fazendo há 1 década, 2 décadas, falta às vezes para esse cara tempo, porque ele está tão envolvido na entrega que líder e liderado colocam a mão na massa juntos, vivem lá 6, 7, 8, 10, 12 horas trabalhando juntos nisso, e parece que falta o tempo, o espaço para que ele exerça essa habilidade de liderança. Então, o que eu percebo na prática? Meu chefe não fala o que eu tenho que fazer, ele não me direciona, ele não me dá o feedback constante, isso que lá. Aí você vai lá, contrata, instrumentaliza, faz curso, etc. Mas o dia é tão corrido,
a equipe enxuta e a premissa de um resultado ela vai ficando cada vez mais forte, que parece que esse cenário rouba o tempo desse líder e para permitir que ele exerça de fato a aplicação desses atributos. Então, ou eu não sei, ou eu não tenho competência para liderar porque me falta esse conjunto, ou eu vou lá, estudo, pratico, etc., mas me falta tempo para poder aplicar, né? Eu percebo assim que quem é hands-on? Todo mundo. O liderado está com a mão na massa e se o líder não colocar, a entrega não acontece. Eu vejo que a teoria e a prática, se a gente puder colocar assim, elas têm um distanciamento muito grande. Então, sabe qual a conclusão que eu chego? Se a gente pensar o seguinte, né? Se a gente colocar luz aos programas de desenvolvimento, luz ao programa assim de quais são as habilidades que o líder tem que fazer, os recursos que ele tem para aprender, se a gente colocar luz, vamos chamar isso de coloca isso no centro para que ele seja um melhor líder amanhã, na prática o que eu vejo é que isso fica um pouco mais para escanteio, que isso fica à margem, isso deixa de ter o foco central para que esse líder possa se instrumentalizar, ele é marginal, é uma liderança marginal, no sentido de estar à margem, de algo que deveria ser central, né? A aposta é, poxa, um líder que delega, que transmite, que forma, que dá feedback, ele com certeza deve poder ter um cenário de muito mais sucesso, de ter resultados, porque vai ter uma sincronia muito grande de tarefas distintas e orquestradas ali para acontecer. Como eu vejo que na prática tem um embolado, dá a impressão que essas formações no investimento desse líder, ela fica na tangente, ela passa ao lado disso. Por isso eu até tomo cuidado com esse tipo de termo, né? Mas eu vejo como se, nesse sentido, como se fosse uma liderança marginal, de não estar no centro. Mas aí você diz, o líder então ganha uma maturidade, conquista uma maturidade. Mas será que o negócio estava maduro o suficiente para a maturidade do líder? Será que esse negócio conquistou essa maturidade para deixar que ele desempenhe todas as potencialidades? Quando você pergunta para um sócio, né, é muito comum, essa fala é muito comum em sócio. A pessoa tem que estar pronta, vai lá. Está aqui comigo há anos, como é que não sabe o que tem que fazer, o que decidir, como falar, como tomar uma decisão, como, né? Mas como é que não consegue lá controlar meia dúzia de pessoas, não está conversando direito, mas está aqui há 10 anos. Ou então, poxa, trouxe alguém de fora, já tem que vir com esse pacote pronto. Não estudou lá como líder, não fez etc. Seja por um cenário ou por um outro, eu percebo que existe um momento onde essa experiência, vamos chamar assim, né, de liderança, parece que ela está sempre um pouco manca, um pouco falha, não é colocada em prática. E eu acho que o dia a dia de resultado e você colocar a mão na massa tem muita influência sobre isso. Sabe? Há quem defenda que o líder precisa colocar a mão na massa para saber o que está exigindo ali. Mas, ao mesmo tempo, como disse você, acaba faltando tempo. Então, colocar a mão na massa de vez em quando, ok. Mas de um modo que ele tenha tempo para exercer a própria liderança. Uma vez eu estava conversando com um diretor sobre isso, ele estava sendo criticado na empresa de que ele não estava sendo um bom líder. Ele falou assim, ele veio pedir um coach. Aí eu falei, mas por que você está fazendo coach? Não, porque a empresa me mandou fazer coach. Por quê? Porque eu não lidero direito, porque eu não consigo... eu não tenho domínio sobre a minha equipe, ou às vezes quando eu quero falar eu falo de maneira errada, às vezes eu sou meio mão pesada, não tenho jeito e tal. Então, por essas razões, a empresa falou, eu vou te dar um programa de coach, tinha uma mentoria que já estava rolando lá, um programa de coach para que você possa ser um líder melhor amanhã. Eu falei, tá legal. E eu falei, e o que você acha? Você concorda com essa iniciativa? Ele falou, Cris, cara, eu concordo, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui. Aí ele abriu o
o Outlook dele e uma planilhinha, falou, cara, isso aqui, dá uma olhada aqui, eu fui ler, são as entregas que eu tenho que fazer, né? Nós somos, eu me lembro assim, nós somos em 4. Sou eu e mais 4. A equipe é grande, mas tem 4 líderes ali que são as 4 pessoas que são os meus subordinados diretos. Uhum. Nós estamos trabalhando que nem uns malucos aqui, a gente não tem tempo nem de conversar direito, né? Então, se eu falar que eu vou marcar uma reunião para a gente bater um papo, o gerente tem quase um chilique, porque ele não consegue ter 20 minutos para falar, porque vai fazer muita falta para ele. O negócio está pegado, está agressivo e tal. Então, eu acho que eu tenho que me desenvolver como líder, eu acho que eu preciso disso. Mas o conjunto que eu e meu time temos que entregar com o tamanho da equipe que a gente tem, não é favorável para que eu tenha algumas iniciativas. Eu preciso de gente que caminhe sozinho, que ande, etc, tal, que faça a coisa acontecer, né? Ele diz o seguinte, eu tenho que engajar, fala que eu tenho que gerir as transições, eu tenho que desenvolver pessoas, ele lembra assim, eu tenho que potencializar, diversificar, etc. Tá certo, mas qual é a hora que eu vou fazer isso? Né? Como fazer isso? Aí eu tento, às vezes, chamar, nem o meu cara. Não, agora não podemos falar. Se a gente parar para poder falar aqui uma vez, não vamos entregar. E eu fui percebendo, vamos dizer, que com mais ou menos drama ou com mais ou menos caricatura, essas cenas elas iam se repetindo nas empresas. Né? Isso cada vez mais me acendia uma luzinha de para ver que a liderança ela é meio marginal mesmo. Existe toda uma intenção de colocar um foco como algo super importante na parte do dia a dia do mundo corporativo, e existe um dia a dia de entrega de resultados que talvez dificulte um pouco esse processo, além das condições particulares de cada um, né? Eu acho que tem um dia a dia que ele acaba ofuscando, ele acaba jogando um pouco na contramão desse processo de desenvolvimento. E é estranho porque se fala tanto na importância do líder, né? E ter todas essas características que você mencionou em exercer, em ser inspirador, ser mentor, ser coach, não sei o quê. Mas aí, o que adiantou investir tanto naquela formação? Como é que resolve isso, Cris? Qual que é a saída para isso? Porque né? não dá para deixar de se formar. Não dá. Eu estou aqui, não é fazendo nenhuma apologia. Eu acho que eu fui do que durante muitos anos, inclusive fiz parte das pessoas que iam lá ajudar nesses temas de desenvolvimento. Né? Muito coach, muito programa de workshops de formação, tal. Isso tudo é muito válido. Mas se você perguntar assim, as empresas estão sempre fazendo isso. Parece que todo líder que chega numa gerência, ele está precisando o tempo todo. Então, é uma boa iniciativa, é uma boa vontade, é uma leitura interessante que as empresas têm dos gaps que existem, né? É uma empatia em querer, deixa eu investir tempo, energia e recurso para que esse meu líder seja um líder melhor. Está tudo certo. Né? Mas a efetividade disso, ela acaba sendo menor do que a vontade, que é muito maior de que você possa, entre líderes e liderados, ter resultados melhores por essa sincronia. O que é a saída para isso? Como é que faz medir isso? Sabe, a primeira coisa que eu penso é que a gente tem que ter uma equalização de expectativas. Né? Eu acho que sentar numa cadeira de executivo é entender que o tempo é escasso. Você tem que aceitar que talvez você não consiga usar todo o seu tempo para desenvolver a habilidade que você tem natural como líder, a competência de liderança. Eu não sei se é isso. Talvez passe por isso, por um trabalho de aceitação. É mais ou menos assim. Não sei se eu vou colocar tudo em prática, mas que eu tenho que ter essas competências, eu tenho.
Eu me lembro uma vez que teve um sócio que falou assim, aqui na minha empresa tem que pensar rápido, pensa rápido, desenvolve rápido, tem que ser rápido, não tem tempo. Eu já vi isso tanto. Aqui não tem tempo, é assim, o líder que é bom fala rápido, fica lá pensando, analisa, etc. Tem coisas que são rápidas mesmo, tem coisas que os anos, a experiência vai te dando essa, né? Pô, aqui a situação, já sei, mas tem outras situações que requer. E mesmo tem liderados que requer um pouco mais de proximidade, né? Então é mais fácil, essa pessoa não está no perfil, não está na nossa cultura, contrata alguém que esteja. É uma saída fácil. E essa saída imediata já se provou que ela não é a melhor saída, né? É muito mais fácil dizer que essas pessoas não estão preparadas para a minha cultura e eu tentar buscar gente que está. Não é assim que acontece, né? Você tem uma parcela daquelas pessoas que se encaixam melhor e tem uma parcela das pessoas que vão precisar ser ou moldados ou vão ter que se desenvolver. E o dia a dia talvez não facilite isto, sabe? Eu tenho um pouco desse ponto de interrogação. Mas dá para dizer que uma das saídas seria não deixar de se preparar para quando fosse necessário e, se tiver tempo, exercer a liderança do jeito que a academia, digamos, ensina? Tem um outro exemplo que deixa eu te trazer para uma vez. Eu me lembro que eu acabei tendo uma oportunidade de conversar lá com 8, 9, 10 líderes de uma empresa, e era uma empresa que ela produzia um equipamento. Esse equipamento no mundo está virando uma commodity com baixo valor agregado. Estavam tendo dificuldades de rentabilidade em relação a isso. E você tinha muitas pessoas técnicas, muito engenheiros, muito técnicos, porque eles produziam um produto que dependia de uma inteligência técnica grande. O chinês estava chegando no mundo todo, conseguindo produzir o mesmo equipamento com a menor custo, mais barato. Isso estava virando uma commodity, falando, não vamos conseguir competir com o preço do chinês. É o que acontece em vários setores da indústria, né? Esse drama é um drama forte para grande parte de empresários. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, acho que a solução é a gente não mais depender só dessa produção, nós vamos ter que colocar um pouco de valor agregado, né? Nós vamos ter que fazer algo diferente nessa estrutura. Vamos trazer uma solução, vamos começar, quem sabe, a achar um novo produto que envolva uma solução. Legal, isso pode ser bacana, vamos montar uma estratégia para isso. Criar uma estratégia para isso. Bom, agora, os nossos líderes, que são muito técnicos, vão precisar ser desenvolvidos para que eles não mais vendam uma commodity, mas que eles ofereçam uma solução. E aí você tem um abismo de mudança de rota grande. E começaram a contratar um monte de coach para que esses líderes pudessem se desenvolver numa habilidade de vender uma solução e não mais um produto técnico, né? Isso envolvia numa estratégia comercial diferente, montar a solução, inovação, criatividade, como é que reúne, como é que busca novos mercados. São líderes que teriam que ter um outro tipo de postura, né? E conversando, era um projeto, eu falei, poxa, que projeto interessante, né? E conversando, eu falei, deixa eu participar desse projeto, e vivemos ali um primeiro ano com essa tópica. E o que aconteceu? O que eu observei na prática, né? Que essa empresa ela estava precisando muito alavancar os seus resultados. E buscar resultados com uma abordagem nova, com líderes que talvez não estivessem preparados para isso, foi uma espécie de um mix de intenções que não ia dar muito certo, ou ia ter que ter muito esforço para isso daí, né? Os líderes estavam todo mundo trabalhando muito forte, então era um momento de mudança, era um momento que exigia, e era um momento que não comportava mais uma mudança na postura desse líder, porque muita coisa estava acontecendo. E eu comecei a reparar que essa realidade ela se replicava em outras empresas. As empresas estão sempre em mudança, sempre necessidade de
de inovar. As empresas estão sempre pensando, puxa, o que eu faço hoje eu não sei se vai funcionar amanhã, eu preciso disso. E para você não se aventurar com custos exagerados, etc., ter uma equipe bem dimensionada, você acaba tentando aproveitar melhor aquela massa, né, de pessoas com a relação produtiva que aquilo pode te entregar. O tempo é sempre escasso, os desafios são grandes. E esse exemplo que eu percebi que acontecia, ele fazia com que, muitas das vezes, tudo que fosse ofertado para esses líderes não fosse usado na plenitude. Todos os investimentos nos cursos e nos workshops, e vamos ensinar a fazer isso. Cara, tem que dar feedback. Se você der o feedback correto, você vai se liberar dessa gestão, vai sobrar mais tempo para você poder investir naquilo. A intenção era bem interessante, mas na prática isso não se viabilizava tanto quanto o desenho na teoria. E eu percebi que isso é sempre uma constante. É ruim você investir? Claro que não. É necessário? É. Tira-se proveito? Sem dúvida. A pessoa sai dali mais instrumentalizada? Sai. Se ela for para uma outra empresa, ela leva com ela embora e ela vai ser uma melhor pessoa. Está tudo certo. Mas na prática, a efetividade, eu vinha sentindo que ela não funcionava tanto quanto poderia. Então, é nesse sentido que eu falo que parece que aquilo que deveria estar, que aquilo que às vezes tem o foco central, ele acaba sendo um pouco mais marginal, né? Ele acaba pegando um pouco mais a tangente. E uma sensação ruim, às vezes, que fica para as empresas é que, no final das contas, um investimento, um esforço, não faz com que elas colham o resultado esperado desse aumento, dessa maturidade desse líder. Estou falando em pouca efetividade, vamos falar assim, menos efetividade do que está desenhado no plano, né? Então, por isso que eu falo, qual é a saída para isso? Talvez a primeira coisa é diminuir a expectativa. Se você sempre vai ter um cenário de resultado apertado ou de uma necessidade de um resultado, porque o mercado é competitivo e muda muito, tem inovação, etc., talvez dosar a expectativa para um programa de maturidade e liderança seja uma saída interessante. Olha, eu gostei disso, porque as expectativas normalmente são altas no mundo dos negócios, né? E de repente você propor, diminua um pouquinho, não deixe de oferecer essa formação, mas diminua um pouquinho a expectativa, porque a vantagem de você ter alguém que está se formando é sempre em algum momento ter retorno, não é 100% do tempo, né? Não. Gostei. Cris, então vamos dizer que a saída é diminuir a expectativa. Eu acho que é. Não sei se é a melhor saída, mas eu acho que ela tem que estar no combo de qualquer saída que se encaminha a partir disso. Que legal. Você tem que equalizar a expectativa. Então tá bem. Muito obrigada para você que ficou aqui com a gente. Obrigada por sua audiência. Não esqueça de fazer os comentários sobre o que você achou e indica pra gente qual é a saída para essa questão. Quem sabe a gente volte aí a debater com outras saídas, né? Então, para você, até mais. Esperamos você no próxima edição do Tem Saída. Tchau, pessoal. Até mais.